Olá, eu sou o Bernardo E eu sou o José. e nós vamos apresentar nosso trabalho sobre lendas japonesas. Então vamos para o papel. Existem muitas lendas, sejam elas lendas comuns, sejam elas de terror, né? Antes de começarmos a ver alguns exemplos de lendas japonesas, vamos saber mais a fundo o motivo de grande parte das lendas. As lendas eram criadas para serem explicações para algo que a ciência não tinha uma resposta no momento. As lendas costumam, em sua grande parte, serem repassadas por meio oral, ou seja, contando para outras pessoas. Porém, também existem lendas que estão escritas. Daí sabemos a ligação da literatura e as... Agora vamos para a parte mais esperada. Vamos a alguns exemplos de lendas japonesas populares. Vamos iniciar com a lenda de Urashima Taro. Urashima era um pescador japonês, que um dia percebeu que havia algumas pessoas maltratando uma pequena tartaruga. Ele foi até lá e salvou a pequena tartaruga e a retornou ao mar. Porém, ele não esperava que no dia seguinte uma tartaruga viria o visitar e o falar que a pequenina tartaruga que Taro havia salvado era ninguém mais ninguém menos do que a filha do imperador do mar, que em tal momento gostaria de conhecê-lo e agradecê-lo por seu ato generoso. Taro aceitou e foi com a tartaruga para o fundo do mar. Curiosidade. Como modo de justificar o fato de Taro ficar tanto tempo debaixo da água sem se afogar, a lenda diz que a tartaruga usou magia para fazer que Taro possuísse brânquias, para que desse modo pudesse respirar debaixo da água. Palácio do Rei Dragão, local tal onde Taro se encontrou com o imperador e a sua filha, que agora, ao invés de ser uma tartaruguinha, era uma linda princesa. Taro passou alguns dias hospedado no palácio. Para retribuir Taro, deram a ele um presente. Era uma arca. Taro foi previamente notificado que ele não deveria abrir a arca se ele ainda não fosse idoso. Após esses dias no palácio, Taro pediu para voltar à sua terra natal, e assim foi feito. Porém, quando chegou, teve uma desagradável surpresa. Tudo estava diferente do que ele conhecia. Tardiamente, ele veio a descobrir que haviam se passado 300 anos desde que ele foi ao mar. Sem saber o que fazer ou a quem recorrer, Taro resolveu abrir a arca. Porém, após abri-la, saiu uma fumaça de dentro da arca, que o cercou, e aí ele se tornou velho. Seu rosto enrugou, suas costas curvaram e sua barba cresceu e esbranquiçou. E após esse acontecimento, do mar veio a voz da princesa, que disse: Eu disse para não abrir a caixa. Dentro dela estavam todos os seus anos. Na caixa havia a eterna juventude do pescador. Diante de tal situação, Taro deixou-se ir, dando fim assim a essa lenda. E vamos para a segunda lenda. A segunda lenda se chama Kati Kati Yama. Esse nome curioso vem do nome de uma montanha, onde se passa a maior parte da lenda. Agora vamos à lenda. Viviam junto um casal de velhos camponeses, e eles se sustentavam por meio de sua plantação. Porém, havia um grande problema. Um tanuki costumava não só saquear os alimentos da plantação, como também estragar e bagunçar os canteiros. O velho camponês decidiu então fazer uma armadilha e capturar o tanuki. E assim foi feito, ele conseguiu com sucesso. Capturou o tanuki pela manhã e o pendurou em sua casa, para que assim ele não escapasse enquanto os camponeses trabalhavam. O camponês tinha planos de fazer ensopado de tanuki quando retornasse do seu trabalho. Então, o camponês saiu de sua casa, deixando apenas o tanuki pendurado, junto de sua esposa que estava realizando as atividades domésticas. A velha esposa do camponês estava realizando o preparo de um mochi, doce japonês feito de goma de arroz. Vendo a oportunidade, o tanuki disse à senhora: Me solte daqui e eu lhe ajudarei no preparo do mochi, já que você idosa está cansada. A senhora, como tinha um bom coração e sentiu pena do tanuki, resolveu concordar com ele e o soltou. Porém, para sua surpresa, o tanuki matou a senhora com um pilão. E logo após isso fez uma sopa com a carne da senhora. E também se passou pela senhora para assim, mais tardiamente, enganar o camponês. A noite veio e o camponês também. Ao chegar em sua casa não havia desconfiado de coisa alguma. Porém,
Quando foi se servir da sopa, o Tanuki saiu da mulher e revelou o que havia feito com ela anteriormente. O pobre camponês ficou muito triste, não sabia o que fazer, já o Tanuki fugiu para sua casa. Porém, a história não acaba por aí. Havia um sábio coelho que era amigo do casal camponês, e quando ele ouviu o desespero do senhor chorando pela sua recém-falecida esposa, ele adentrou a sua casa para saber o que havia ocorrido. O camponês contou ao coelho os fatos ocorridos, o que lhe enfureceu, já que ele era amigo do casal. Não muito tempo depois, o coelho já tinha seu plano em mente de como se vingar do Tanuki. Ele o convidou para colher um pouco de grama na montanha, para o inverno. O Tanuki, que também era amigo do coelho, concordou e foi com ele para assim recolher as gramas. Porém, na volta, o coelho ateou fogo na grama que o Tanuki estava carregando. De início, o Tanuki perguntou ao coelho se ele sabia a origem do curioso som que estava ouvindo. O coelho disse que estava apenas falando o nome da montanha repetidas vezes. E assim o Tanuki acreditou e continuou a andar. Pouco tempo depois, o fogo se espalhou e queimou as costas do Tanuki, que começou a gritar de dor. Então o coelho resolveu literalmente apimentar as coisas. Disse ao Tanuki que iria buscar um remédio para a queimadura. Mal sabia o Tanuki que esse coelho trazia nada mais nada menos que pimenta. Após aplicar a pimenta, o sofrimento do Tanuki se expandiu ainda mais. E durante um mês, o Tanuki ficou de cama devido às queimaduras. Após esse período de tempo, o coelho sugeriu ao Tanuki ir pescar junto a ele, para que assim ele se distraísse e aliviasse suas dores. O Tanuki concordou. O coelho tinha um barco para si e um barco que ele fez para o Tanuki. O barco do Tanuki foi feito de barro pelo coelho, para que assim o Tanuki entrasse em apuros. Após entrarem nos barcos, o coelho sugeriu que os dois fizessem uma corrida de barco para ver quem chegaria até um certo ponto primeiro. O Tanuki e o coelho começaram a remar rapidamente, porém não precisou de muito tempo para que o barco do Tanuki se desmanchasse devido à água, fazendo assim ele começar a afundar. Enquanto o Tanuki afundava, o coelho falou ao Tanuki tudo o que ele havia feito. Falou sobre o fogo proposital e a pimenta também proposital. Então o barco afundou de vez e o Tanuki morreu afogado. Após isso, o coelho foi viver junto ao velho camponês, e assim a lenda se encerra. Essa foi nossa apresentação e esperamos que você tenha gostado. Tchau!